Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, sejam bem-vindos a mais uma semana de Câmera 13, programa da nossa gente. Nós que vivemos aí a Semana Santa, estamos iniciando mais uma semana, mas desejando paz, muita tranquilidade para você, para sua família, a presença sempre de Deus na sua vida e que a gente possa cada vez mais estar fortalecido para enfrentar os problemas do nosso dia a dia. Por falar em problemas, daqui a pouco a gente vai estar conversando aqui no nosso programa a respeito desse fato sinistro que está acontecendo em vários países do nosso mundo, mas infelizmente não estamos também tão distante desse problema, que é aquele jogo da baleia azul. Nós já tivemos a oportunidade de conversar aqui com o Dr. Alfredo Brelais a respeito dos cuidados que todos nós precisamos ter, principalmente você que é mãe, você que é pai, e muitas vezes quantas mulheres precisam sair para trabalhar e acabam, infelizmente, como as únicas provedoras de seus lares, infelizmente, nem sempre tendo a possibilidade de acompanhar todos os momentos da vida dos seus filhos. E daqui a pouco a gente vai entender melhor o que é esse jogo. Vamos continuar falando com o Dr. Alfredo, mas hoje vamos receber inclusive uma pedagoga aqui no nosso programa. A nossa querida professora Renata, ela é pedagoga, está aqui para falar também como que na escola a gente pode perceber se esse jogo da baleia azul, um jogo sinistro, já está acontecendo. Que tipo de cuidados também precisamos ter em casa com os nossos filhos. Então vai ser uma conversa muito boa. Eu quero já lhe convidar para participar conosco e vamos falar também a respeito dos sentimentos negativos, ciúme, inveja, possessividade. Nossa, são problemas, né? Muito comuns da nossa relação do dia a dia. E daqui a pouco a gente vai conversar com o Dr. Alfredo, saber quais são esses sintomas, esses sinais que temos que observar e como cuidá-los, né? Tratá-los. Então vai ser uma conversa boa, eu quero convidar você já para participar conosco. Olha, a gente vai mostrar agora um trabalho que foi já iniciado na semana passada do Departamento de Trânsito do Amazonas. A ideia é justamente criar possibilidades para a gente regularizar os veículos na cidade de Manaus. A gente vai mostrar, portanto, esse trabalho do Detran. Parabéns aí ao nosso querido Leonel Feitosa, que está no comando do Detran. Agora é bacana mesmo, você poder possibilitar também as pessoas a se regularizarem. Vamos ver aqui na tela da Band. A partir de agora, os donos de veículos poderão parcelar em até 12 vezes o valor do licenciamento anual de veículo, incluindo os débitos com multas e seguros de trânsito de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o DPVAT. O parcelamento é fruto de uma parceria entre o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, DETRAN, e o Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Amazonas. Quem tem um carro apreendido, ele pode automaticamente se dirigir ao DETRAN, portando o seu cartão de crédito, verificando todos os seus débitos. Esses débitos também serão todos sanados, imediatos, e a pessoa pode pagar, passou o cartão na hora, 60 minutos depois é quitado o débito. Então ele vem da entrada, faz todas as vistorias necessárias para retirar o veículo, dentro da legalidade, ele tira o veículo sem transtorno nenhum também. Porque hoje nós aprendemos muitos veículos, hoje temos muitos veículos por estarem conhecidos em atraso, DVA. E aí, nas BRICS, se o usuário tiver a intenção de pagar para não ter o seu carro retido por dívida de DVA ou licenciamento, ele vai fazer aí na hora o pagamento e o veículo é liberado sem problema nenhum. Esse sistema todo está interligado com o nosso sistema do Detran, com o sistema da Prodan, para que o pagamento seja feito online. Então, um exemplo, eu chego aqui e parcelo em 12 vezes, mas o Detran ou o governo do estado, através do PVA, recebe à vista. Então, com isso, nós podemos, na mesma hora, licenciar o veículo do usuário, dando a ele essa facilidade. Porque hoje, infelizmente, não se pode parcelar multas e juros, e o grande volume hoje das dívidas é multa e juros. E não se parcela, a não ser que tenha uma lei nacional para permitir esse parcelamento. Então, com isso, nós vamos buscar aqui uma parceria com o Sindicato dos Serviços que já fazem esse serviço, a questão dos alunos que vão tirar a primeira habilitação, e buscamos para cá para ajudar aí. E a nossa grande preocupação é que o usuário possa pagar os seus débitos e andar tranquilamente na cidade.
Obrigada aí e parabéns ao Departamento de Trânsito do Amazonas. Acho que a ideia é essa, né, gente? É você também criar meios que possibilitem as pessoas a regularizarem seus veículos. Acho que ninguém quer ficar devendo ou correndo, não é, para longe, para distante de blitz realizadas. Eu acho que a ideia é você criar as condições necessárias e, com isso, facilitar a vida de todo mundo, principalmente dos condutores de veículos. Eu tenho certeza que a ideia de todo mundo é estar regularizado junto ao Departamento de Trânsito aqui do estado do Amazonas. Olha, gente, agora cedo, o governo do Amazonas, o governador professor José Mello, fez o anúncio aí em coletiva à imprensa de um pacote de obras com melhorias para o interior, o anel viário, que é algo tão importante aqui para a cidade de Manaus, que certamente vai desafegar, vai melhorar, na verdade, o trânsito, tirando aqueles grandes veículos. Às vezes o trânsito está pesado porque tem veículos grandes em lugares errados, em horários errados. Então, é certamente algo importante para o estado do Amazonas. Nós tivemos a felicidade, como deputada federal que estou, também de ajudar na construção dessas possibilidades para o Amazonas. São investimentos que, se Deus quiser, vão possibilitar a melhoria de vida da nossa população. Foi no ar. O governador do Amazonas, José Mello, em coletiva na sede do governo na manhã desta segunda-feira, anunciou o pacote de obras do biênio 2017-2018 para a capital e interior do estado. Dentre as obras apresentadas estará a Avenida das Torres e a duplicação da rodovia M010. Essas eram obras que estavam aí com alguma dificuldade porque não havia dinheiro para a desapropriação. Agora, esses recursos já existem, uma vez que já existe dinheiro de financiamento também para fazer a obra em si. Portanto, não haverá nenhuma solução de continuidade agora em função das desapropriações para aquelas obras que nós lançamos ainda há pouco aqui. E vamos asfaltar a Anuri Codajás exatamente nessa linha, de poder pegar toda aquela região que sozinha produz mais de 70% de todo o açaí produzido no Amazonas, que possa sair, escoar por um porto, no caso seria o Porto de Codajás, que é um porto profundo e é navegável o ano todo. Estou agora fazendo o novo SECUM, vou reformar e ampliar o Adriano Jorge e vou reformar os dois grandes pontos-socorro, o pronto-socorro João Lúcio e o pronto-socorro 28 de agosto. O governador falou ainda das obras da região metropolitana e do projeto para a recuperação ambiental do Mindu. O Mindu é hoje um dos igarapés mais poluídos que tem, e o Mindu ele tem um significado. As nascentes do Mindu nascem numa região que ainda está preservada. No caso, nasce lá na Zona Leste, lá na Reserva Duque. Né? Ela tem várias nascentes, mas a principal nasce lá. Só que a partir do momento que ela sai da Reserva Duque para baixo, ela vem sendo poluída o tempo todo. O governo resolveu pegar um pedaço para transformar aquela água numa água potável, fazer realmente uma reurbanização do igarapé, né? Social e ambiental daquele igarapé, para demonstrar que é possível. Né? Por isso que nós tiramos um pedacinho do dinheiro que a gente chama do Prosamin e vamos investir ali para demonstrar. E aqueles que virão depois poderão enfrentar o desafio de pegar o Mindu todo, né? E fazer dele um exemplo de que é possível se recuperar. Olha, e durante os próximos dias a gente vai mostrando aí todas as obras que compõem esse pacote de obras anunciado pelo professor José Mello agora há pouco lá na sede do governo. Gente, eu quero aqui lamentar e apresentar em meu nome, em nome de toda a nossa equipe aqui da Band, os nossos sentimentos ao nosso companheiro aqui da Band, vereador Álvaro Campelo, o pai do Álvaro faleceu nesta manhã e nós sabemos, acho que nenhuma palavra é capaz de expressar os nossos sentimentos, mas acima de tudo de demonstrar a dor quando se perde alguém da nossa família. E nós queremos todos aqui, portanto, lamentar muito esse ocorrido. Gente, não vamos fazer um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta para bater um papo com a nossa querida Renata, nossa professora Renata, psicopedagoga, não é, Renata? E o doutor Alfredo Brelais, nosso psicólogo. E a gente vai falar sobre sentimentos negativos, mas vai trazer novamente, para continuar essa conversa, algo que tem assustado todo mundo, que é justamente aquele jogo sinistro da baleia azul. A gente vê aí em todos os meios de comunicação
atenção, todo mundo alertando as famílias, chamando a atenção. E você sabe que tem passos a serem seguidos. O garoto ou a menina que acabam entrando nesse jogo tem que seguir passos, são quase 40 passos a serem seguidos até chegar à morte, um absurdo. E aí a gente vai aproveitar o dia de hoje, aproveitar essa conversa para chamar a sua atenção em casa, para falar um pouco como que as escolas precisam estar preparadas para fazer esse tipo de enfrentamento. A gente faz o intervalo e volta já já com você. Já estamos de volta. Olha, eu fico me questionando aqui como criar filhos, educá-los hoje no mundo tão complicado como nós vivemos. Muita violência, a gente tem um mundo virtual dentro da nossa própria casa. Como educar, uma vez que a informação chega e muitas vezes até de uma forma deturpada. Como fazer com que os nossos filhos, nós tenhamos a possibilidade de torná-los cidadãos, cidadãs para o mundo, porque a gente fica perguntando que mundo a gente vai deixar para os nossos filhos, mas penso que a gente precisa questionar que filhos nós vamos deixar para esse mundo. Então, para tentar conversar um pouco mais a respeito de mais um problema que nós estamos vivendo, e não é o Brasil somente não, gente, é o mundo, que é justamente aquele famoso e sinistro jogo da baleia azul. Já conversamos sobre isso aqui no programa com o Dr. Alfredo, mas a gente vai aproveitar esse início de semana para continuar falando a respeito do jogo, mas agora com um olhar especial para dentro das escolas. E esse jogo tem, na verdade, mais de 40 passos a serem seguidos. A gente reservou aqui 5 desses passos para ir conversando com o Dr. Alfredo Brelas e com a nossa querida Renata Barbosa, que é pedagoga e está conosco também para nos ajudar nesse bate-papo. Deixa eu colocar aqui um dos passos desse jogo da baleia azul para a gente poder ir entendendo. Olha, gente, são 50 desafios do jogo Baleia Azul. Um desses desafios é o que nós colocamos na tela da Band. Com uma navalha, escreva a sigla F57 na palma da mão e, em seguida, enviar uma foto para o curador. Tem mais um, vamos colocar mais um, aqui, mais um, esse aqui é o 5º dos 50 desafios. Se você está pronto para se tornar uma baleia, escreva sim em sua perna. Se não, corte-se muitas vezes e castigue-se. Gente, que absurdo. Deixa eu aqui já dar o nosso boa tarde para a nossa querida Renata Barbosa. Muito Renata, boa tarde. seja bem-vinda aqui no nosso programa. Muito obrigada pela sua participação. Muito boa tarde. É um prazer estar aqui no Câmera 13, né? Para abordar um assunto que está tão interessante e tão em alta. Nós precisamos realmente ter um olhar especializado para os nossos jovens e crianças também, não são só os jovens que estão envolvidos. E aqui nosso querido Alfredo Brelas, parceiro de toda semana, né, doutor Alfredo? Tudo bem? Tudo bem. Sempre é um prazer retornar aqui ao Câmera 13 para contribuir com o conhecimento da nossa sociedade amazonense. Agora, a gente está diante aqui de 2 profissionais que certamente muito têm a colaborar com todos nós e com você que está em casa, a respeito da criação dos nossos filhos, como criá-los, como educá-los, no momento em que a gente tem também um outro mundo virtual dentro da nossa casa. E esse jogo é mais uma forma de despertar também aquilo que certamente já vinha acontecendo. Primeiro, vamos falar como que os pais podem educar hoje os seus filhos diante da modernidade que nós vivemos. Nós falamos a segunda passada que hoje os nossos jovens eles recebem muito mais influências do que na nossa época, né, quando nós éramos crianças e também jovens, embora sejamos jovens ainda, né, deputada? Mas a influência hoje é muito maior. Os nossos jovens estão cercados de estímulos e vem de todos os lados, né? Então, é nosso dever como pais, como eu falei na semana passada, é agir como uma blindagem em volta dos nossos filhos. Como fazer isso, né? Como educar os nossos filhos para que eles se protejam desses estímulos negativos que todos os dias cercam os nossos filhos? Primeiro, o pai precisa entender uma coisa, que ele não pode dar aquilo que ele não tem.
A educação dos nossos filhos depende da nossa, do que está dentro de mim. Eu não posso ensinar o meu filho a ser uma boa pessoa se eu não sou uma boa pessoa. Então, tudo começa com os pais. Os pais precisam olhar para dentro deles, fazer uma autorreflexão de quem eu sou, qual é o meu comportamento, qual a minha atitude, tem sido a minha atitude diante da sociedade, né? E depois que ele faz essa reflexão, claro, que ele vai filtrar aquilo que não é bom, e aquilo que é bom ele vai transmitir aos filhos. E ele vai fazer o possível para que ele não repita mais aquilo que ele descobriu que ele não faz bem. Porque os nossos filhos, eles aprendem de várias formas, e uma das formas é aprender por imitação, observando, olhando, né, vendo aquilo que nós como pais fazemos. Então tudo começa com os pais. Eu sempre digo que nós, os pais, temos uma influência muito grande sobre o futuro dos nossos filhos. Então nós precisamos nos alertar para isso, que os nossos filhos lá na frente, eles vão ser aquilo que eu hoje passo para eles dentro de casa. Agora, minha querida Renata Barbosa, o jogo da Baleia Azul já chegou em Manaus e nas escolas aqui também, não só de Manaus, mas do nosso estado? Infelizmente, sim. Nós já temos indícios, né, de que uma moça, uma jovem manauara, acabou cometendo suicídio por conta do jogo da baleia. Não podemos afirmar que foi por conta do jogo da Baleia Azul, mas tudo indica que sim, a polícia, óbvio, está ainda verificando. Mas a escola, ela precisa estar em ativa junto com a família. Isso não é um assunto totalmente separado. A escola não faz parte disso. Claro que faz. Não tem uma barreira que separa. Não. Não é, Renata? A escola e a família é como uma moeda. Esses dois lados estão fundidos, não tem como separar. A escola e a família, elas precisam caminhar juntas para poder dar certo todo esse processo. Dentro da escola precisa fazer uma verificação, precisa ser dito aos jovens, aos pais, porque as crianças e os jovens sabem o que estão acontecendo, mas a maioria dos pais, infelizmente, não. Ouvem falar do jogo da Baleia Azul, mas não sabem o perigo que esse jogo traz para dentro de casa, para tantas famílias. Agora, como é que se pode fazer um enfrentamento dentro de casa, na escola? Porque a Renata está chamando isso, esse chamamento é muito importante, fazendo um chamamento para que todo mundo seja em comunidade mesmo, para resolver um problema que é tão sério. Porque a gente está falando de um caso que há uma suspeita de que essa jovem tenha realmente morrido em função do jogo da Baleia Azul, mas essa já é uma realidade em vários pontos, não só do país, como fora do nosso país também. Como fazer esse enfrentamento dentro das escolas? Elas estão preparadas para poder enxergar esses sintomas nos alunos? É preciso que a escola esteja preparada, na verdade, né? A escola é algo social, a comunidade escolar, ela precisa estar envolvida junto com a família. Essa é a importância da participação familiar dentro da escola. Não é algo separado, o que trata-se em casa fica em casa e o que trata-se na escola fica na escola. Não, muito pelo contrário. Os pais e professores, diretores, secretários, todas as pessoas que estão dentro da escola, inclusive os próprios alunos, precisam estar atentos às ações dos colegas, verificar o que o coleguinha está falando, aquele colega que já falava um pouco mais, ele está mais introvertido, as atividades não são mais feitas, aquela criança ou aquele jovem, ele começa a ficar mais segregado da turma e calado, fechado. Esses são indícios muito fortes que precisam ser verificados, analisados com muito cuidado e precisam ser chamados. Esses jovens e essas crianças precisam saber do perigo que é o jogo e saber que eles são amados. Agora, essa conversa, doutor Alfredo, que a Renata está dizendo aqui, dentro de observar dentro da escola, mas essa observação, ela precisa continuar e chegar em casa também, ou começar em casa e chegar na escola, enfim, é uma interatividade mesmo. Com certeza. O grande segredo para que os nossos filhos, eles não entrem para esse mundo aí da baleia azul, da droga e etc., o grande segredo é os pais estarem presentes na vida dos seus filhos. Um pai que é ausente na vida do seu filho, ele está empurrando seu filho para que o seu filho tenha uma outra referência.
que não é ele. Está colocando seu filho à disponibilidade de uma outra referência. E muitas vezes vem uma referência como um curador desse, por exemplo. É isso que eu ia dizer, porque a figura ali, curador, não é? Vai procurar o curador como uma referência, vai procurar um traficante como uma referência, etc. Então, quando o pai está presente na vida do filho, aí não, o filho tem o pai como uma referência e ele não vai procurar fora do seu pai, fora da sua mãe, uma outra referência. Então, isso salva a vida dos nossos filhos. Eu gostaria de fazer uma ressalva, completando o que o colega está dizendo, que a maioria dos casos que aconteceram de suicídio dos jovens na Rússia eram sofridos, na verdade, por famílias estruturadas, com pai e mãe dentro de casa, e houve a pergunta, nossa, nós tínhamos uma família totalmente estruturada e tudo mais, mas talvez não tivesse esse olhar que o psicólogo está falando. Tem o pai e a mãe dentro de casa, mas eles estão totalmente ocupados com o trabalho, com outros afazeres, e eles realmente buscam uma outra imagem para poder seguir, né? E aí, quem sabe, um curador, como ele falou, então um traficante, uma outra pessoa, um exemplo, um espelho que ele busca. Os jovens precisam muito desse exemplo? Precisam. As crianças e os jovens, eles precisam ter um espelho para poder seguir aquilo. Geralmente, se não tiver em casa, pode ser um professor, pode ser alguém próximo ou até mesmo distante. Né? Mas tem que ser uma boa referência. Esperamos que seja uma boa referência. Infelizmente, isso não acontece sempre. É a questão do herói, né? Exato. O filho, ele quer sempre a presença, e a filha também, a presença do pai como seu herói. Se não encontra em casa, vai buscar, infelizmente, em qualquer lugar. Infelizmente. Nós falamos na semana passada sobre a qualidade ao tempo que nós, como pais, temos que dar quando nós estamos junto com os nossos filhos. Não basta você passar 24 horas do lado do seu filho, mas se você não dá qualidade a esse tempo. Mas quando você consegue dar qualidade ao tempo, se você passa 30 minutos, 1 hora do lado dele, já vai fazer uma tremenda de uma diferença na vida do filho. Então, dar qualidade ao tempo, é estar presente mesmo na vida do filho, é saber o que o filho faz, é saber o que o filho pensa, é ser o melhor amigo do seu filho. Eu sempre digo, na minha casa, na igreja que eu pastoreio também, que se alguém chegar com os meus filhos e perguntar, me dá uma lista de teus 10 melhores amigos, e nessa lista eu não estiver como pai, então eu fracassei. Eu preciso estar nessa lista, e eu preciso fazer por onde para isso. A Antônia do São Lázaro, que está nessa conversa conosco, né, Antônia? Ela faz a seguinte pergunta, Conceição: como um professor ou diretor pode ajudar as crianças a não entrarem nesse tipo de jogo? Aí eu quero só colocar aqui, antes de vocês responderem, a Antônia, a imagem do braço, não é? Onde tem lá aqui a gente vê, gente, uma baleia, ela desenhada, na verdade, na navalha, né? Pega algo cortante e desenha, se marca. E tem a questão da asfixia também, que nós já falamos aqui no nosso programa. Vamos colocar mais um ponto aqui das 50 regras que a Baleia Azul acaba estabelecendo. E já a Renata com o doutor Alfredo respondem aí a pergunta da Antônia do bairro do São Lázaro. Tá aqui, das regras aqui, né, gente? Assista filmes de terror e psicodélicos todas as tardes. Nossa, que absurdo. Gente, vamos responder, Antônia. Renata, como que a escola, o professor, o diretor, enfim, né, a escola, de um modo geral, pode participar dessa campanha de enfrentamento, não só a Baleia Azul, mas tudo aquilo que ultrapassa aí os muros da escola para prejudicar a formação dos nossos jovens, das nossas crianças? Bom, o diálogo, ele está como base de todo esse sistema. É preciso conversar realmente, abertamente com as crianças e com os jovens, mostrar o que está acontecendo, e precisa, claro, ter um olhar diferenciado. O professor conhece os seus alunos, os pais conhecem os seus filhos, os professores conhecem os seus alunos. Aquela criança que começa a mudar o seu comportamento, como eu havia falado um pouco antes, ela começa a se separar, porque os 50 desafios desse jogo da baleia, ele leva realmente à segregação. Chega um momento em que o jogo diz que ele só pode falar com
outras baleias, ou seja, com outros jogadores, nesse nível eles já estão depressivos. Então aquela criança que já era falante, aquele jovem que estava fazendo brincadeira e tudo mais, começa a ficar um pouco mais distante, sem falar com os colegas, as marcas nos braços, porque o jogo ele dá essa noção de mutilação, de automutilação. Então, todas essas formas, nós precisamos estar atentos aos sinais que os jovens e as crianças dão quando estão participando desse jogo. Inclusive, Renata, esses sinais que você nos alerta nesse momento, olha só, a 28ª regra desse jogo diz isso: não fale com ninguém o dia todo. Então, é muito visível você começar a perceber em casa, na sua comunidade, não é? Aquele colega que está com esse problema, e chamar todo mundo mesmo para essa conversa e ajudar. Não esperar, gente, acontecer o que já vem acontecendo, que é uma realidade muito, muito cruel para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Mas tem uma coisa também, já a gente vai conversar sobre isso, a questão dos sentimentos negativos, porque eu imagino que em casa essa influência também de um ambiente mais violento, um ambiente onde não se fala, e algo também que a gente precisa se colocar como agente transformador. Às vezes, numa sala, você tem várias pessoas ali, mas ninguém falando com ninguém, porque está todo mundo dentro de um outro mundo, que é o seu computador, o seu celular. Isso também, eu fico imaginando, meu Deus, isso é estar no século XXI? O que vocês acham? Posso iniciar? Então, não podemos livrar os jovens e as crianças desse mundo virtual, não é verdade? Hoje em dia todo mundo realmente tem celular, as crianças têm, os jovens têm, mas é importante que não se perca essa comunicação humanista, pessoal. Na hora do jantar, na hora do almoço, chegar um momento do dia em que todos os familiares sentem e conversem entre si, como foi o dia, como foi a escola, como foi o trabalho, é importante. Nesse jogo ele influencia que eles mostrem como eles estão participando do jogo nas redes sociais. Existe um dos tópicos do jogo da baleia azul que diga eu sou uma baleia na rede social. Ou seja, eles buscam entre aspas, eles buscam ajuda nas redes sociais, eles mostram para todo mundo das redes sociais que eles estão participando daquilo. Mas, às vezes, dentro de casa, a família não sabe disso. Não percebe. Não percebe, porque talvez a criança ou o jovem, o adolescente, já fique realmente o dia inteiro no celular, o dia inteiro nas redes sociais. E isso não é saudável. Não é saudável em nenhum dos âmbitos, né? Tudo demais atrapalha. Né? A gente precisa estar nas redes sociais, precisa, é normal, todos nós temos, mas é preciso haver um equilíbrio. Tem que ter um limite. Claro. Tem que ter um limite. Um limite de horário, um limite de tempo. A gente vai fazer um intervalo. Essa conversa tá boa. Estou esperando você para participar conosco aqui na Band, falar um pouco daquilo que está acontecendo no nosso dia a dia. É alerta, sim, que nós estamos fazendo aqui no Câmera 13. E daqui a pouco, quando a gente voltar, vamos falar do sentimento negativo, tipo ciúme, inveja, possessividade. O que isso tudo tem a ver também com a entrada nesse jogo tão maluco, tão sinistro, que é a baleia azul. A gente vai e volta já com você. Já estamos de volta, iniciando a semana com esse bate-papo aqui a respeito da criação dos nossos filhos mesmo, né? Essa questão da baleia azul que está todo mundo comentando. E agora a gente vai falar sobre os sentimentos negativos que podem, inclusive, levar um adolescente, uma criança, uma pessoa adulta também, ao extremo. E a gente começa com a inveja, que é um tipo de sentimento negativo. Vamos então às ruas saber o que as pessoas pensam da inveja? Vamos ver. Inveja, no meu consentimento, é quando eu desejo algo que eu não tenho ou algo de alguma pessoa e alimento aquele desejo. Então, para mim, esse é o conceito de inveja. É alguém que fica cobiçando as coisas do outro, né? Que não tem, como é que se diz, domínio próprio. Eu acho que é isso aí. Eu não penso muito em isso, não. Eu tenho muito Deus no meu coração, eu confio muito em Deus. Para mim, nada pega, porque Deus está na frente. Eu nem paro para pensar sobre inveja, mas que tem pessoas que têm, é um mal, né? É um mal espiritual.
Inveja é um desejo muito ruim que as pessoas têm de uma pessoa, né? Que é um mal, entendeu? Isso é uma coisa muito ruim, que é mesmo que está jogando uma praga. Bom, inveja é tudo aquilo que a pessoa cobiça uma da outra, né? E eu creio que isso, assim, para mim não é de Deus, né? A inveja, ela é terrível, né? Pior do que bruxaria, do que qualquer outra coisa, ela é destrutiva. Eu acho que a inveja é a arma das pessoas fracas e incompetentes. É isso, na opinião de vocês também? Uma coisa importante é que as pessoas saibam que a inveja é uma emoção. E a emoção, ela só se torna negativa nas nossas vidas a partir do momento que elas começam a nos prejudicar. Antes disso, não. Tá? Não é negativa. Então, sentimentos negativos, eles existem, tá? Mas eles só se tornam negativos a partir do momento que começam a nos prejudicar. Antes disso, eles são bênção. A inveja é uma emoção que, ao primeiro momento, ela é boa para nós. E quando a inveja ela é boa? Quando ela é isso que eu ia perguntar, como que ela, onde ela vai para ser boa? Eu olho aí para o seu sapato. O sapato da deputada é muito legal. Eu quero ter um igual a esse. Isso é inveja. Essa pessoa estuda muito, eu quero estudar como ela, pode ser boa. Eu vou dar um jeito de conseguir um sapato que nem o dela. Isso é positivo, ela está me impulsionando a ter algo. Tá? Quando ela torna-se negativa, a partir do momento que eu começo a cobiçar o seu sapato, eu quero o seu, eu não quero o lá da loja, eu quero o dela. Aí eu começo a desejar que aconteça alguma coisa com você, que você, tomara que ela caia, que ela quebre a perna e etc. Aí já é uma emoção negativa, uma inveja negativa. Antes disso, não. Quando ela me impulsiona a ter o que é meu, embora seja parecido, é coisa boa, tá? E a inveja é uma emoção como o medo também é bom no primeiro momento. Torna-se ruim para nós quando torna-se patológico. A ansiedade é uma emoção também muito boa, torna-se um problema quando torna-se patológico. Então nós temos que ver as emoções desse ponto de vista. Ela só é ruim a partir do momento em que ela nos adoece. Vamos para mais uma pergunta. Agora para as perguntas, vamos lá. Doutor, como evitar a possessividade? A possessividade, ela não é uma emoção, mas é resultado de uma emoção negativa, de uma emoção que já está doente. Deixa eu só explicar uma coisinha para o nosso público. Por exemplo, o coração. O nosso coração é bênção, joia, está aqui trabalhando para nós, bombeando o sangue, mas ele pode adoecer. E depois que ele adoece, torna-se um problema para nós. É parte desse mesmo princípio as emoções. As emoções, antes delas adoecerem, é bênção. Depois que elas adoecem, torna-se um problema, né? Então, a possessividade, ela é um resultado, uma manifestação, um sintoma de uma emoção que já está doente. Uma ansiedade que já é patológica. Uma inveja que já é patológica. E um medo que já é patológico, né? Então, como evitar? Tratando a causa do seu problema, ou seja, aquilo que levou ao adoecimento da sua emoção. Pode variar muito, né? De pessoa para pessoa. A gente tem que procurar saber o que leva para uma pessoa a ser ansiosa demais, viver em ansiedade. Aí tratar ali. Então, quando nós conseguimos descobrir a causa, aí nós vamos evitar a possessividade lá na frente. As consequências lá na frente. E na escola também é assim, Renata? Você que é pedagoga, porque a gente sabe que na escola sempre tem aquele aluno que acaba dominando os demais colegas, tem mais força, sobressai, sei lá. Exatamente, né? Acaba sobressaindo. Bom, digamos que não seja algo negativo, né? Algumas vezes acaba impulsionando, como o psicólogo falou, acaba impulsionando as crianças, né? Quando se é jovem é um pouco mais diferente, vai depender de pessoa para pessoa, vai depender de aluno para aluno. Agora, assim, no caso de um aluno que tenha essa situação de achar que, não, eu estou no comando, e vai ter que fazer o que eu estou comandando. Nesse caso específico, dependendo do que essa pessoa seja, ou de que maneira ele viva o mundo, a sua realidade, ele pode ser um perigo para os demais colegas, quando essa influência dele na escola possa levar a cometer, inclusive, a sua entrada num jogo desse que nós estamos falando. Tem muito isso, essa influência? Quando você observar uma pessoa que ela é controladora, e quer controlar tudo, é
significa que aquela pessoa, dentro da casa dela, ela aprendeu aquilo. E nós, pais, podemos fazer com que os nossos filhos se tornem pessoas controladoras e se achem que podem ter tudo. Por exemplo, uma pessoa, um rapaz casou, depois não deu mais certo o casamento, aí ele vai mata a esposa. O crime passional, né? Ou seja... E tem muita questão da possessividade também. Com certeza. Não é verdade, nessa relação? Por que isso acontece? Porque os pais geralmente dão tudo para os filhos. Quando um pai dá tudo que o filho quer, na hora do filho, vai dando tudo que o filho vai pedindo, ele vai construindo esse sentimento no filho, para que um pouco mais à frente... Na verdade, já desde aquele momento ele começa a ser uma pessoa controladora e se acha dono de tudo. Então, uma criança dentro de uma escola que ela manifesta esse comportamento, eu sou controlador, eu sou controladora, é porque o problema está lá dentro da casa da criança. O pai está contribuindo para aquele comportamento e isso não é bom. É importante ter liderados? Claro que é, mas não por força, não por violência, mas pela simpatia e pela amizade, pelo amor. E não em forçar as pessoas a fazerem aquilo que nós queremos que elas façam. Ok, vamos para mais uma pergunta? Vamos lá. Na sua opinião, por que o ciúme pode prejudicar tanto uma pessoa? Ciúme... O ciúme é tão perigoso, o ciúme possessivo, que ele pode levar ao crime passional, né? Que é a morte, né? Ou a violência. Eu tenho tanto ciúme do meu cônjuge que eu posso fazer qualquer loucura por causa desse ciúme, né? Eu mato, eu quebro, eu espanco e etc, né? Então, o ciúme, ele só é prejudicial a partir desse momento, tá? Então, é uma pessoa que ela se comporta dessa forma. Ela está doente, ela precisa entender que ela precisa de ajuda, ela precisa entender que a namorada, o noivo, a esposa, não é propriedade dela como uma calça, como uma camisa, que eu vou ali, compro, é meu e etc. Não é dessa forma, né? E que se um dia não der certo o relacionamento, ela precisa entender que aquela pessoa está livre para se relacionar com outra pessoa. Mas o ciumento, ele que é doentio, ele não vai ver dessa forma. Isso é minha propriedade. Se não é minha, não vai ser de ninguém, então eu vou e mato. Né? Geralmente, infelizmente, parte dessa... Quase sempre é assim, né, doutor Preto? Assim. Renata, como preparar os nossos jovens nas escolas para enfrentar esse mundo que nós estamos falando aqui? É trabalhar o conhecimento crítico, né? A visão crítica da criança e do jovem. Não ensinar que nem sempre a gente ganha, que perder faz parte do crescimento pessoal, do crescimento social, e trabalhar realmente dentro de sala, através de atividades lúdicas, através das próprias atividades didáticas dentro da sala de aula, não estimular a competitividade de ser melhor ou pior do que alguém, mas ser melhor que ele pode ser mesmo. Porque isso tem muito também do nosso dia a dia, essa competição, e às vezes uma competição, porque competir é importante, mas tem que saber esse limite, eu acho que esse limite é fundamental. Precisa ser uma competição saudável, né? Agora, saudável que impulsione o crescimento pessoal, né? E não partir para poder prejudicar as outras pessoas. Eu acredito tem muito isso também. Eu acredito quando começa a prejudicar e ter aquela sensação de prazer ao prejudicar o próximo, ao prejudicar o colega, aí já não é saudável. E eu acho que também tem muito isso, né? Porque claro que todos os pais querem sempre que seus filhos sejam os melhores, né? Os campeões, e que uma parede esteja com muitos troféus. O problema é que não basta ter um troféu na parede, tem que ter um troféu maior, que é o que a pessoa realmente é. Acho que isso é fundamental, esses valores que são os princípios que a gente adquire em casa, não é? E certamente continua na escola. Vocês não acham assim também? Com certeza. Implementar na criança desde pequena realmente os valores éticos, né? Do que ele pode e o que ele não pode fazer. A ética e a moral, ela inicia em casa, que é a primeira sociedade da criança. A primeira sociedade dela é a familiar. A partir daí que vai para a segunda sociedade, que é a escola. Olha, gente, nós temos mais uma pergunta, o tempo já está quase no finalzinho. Mais uma pergunta? Deixa eu ver, só se dá tempo da gente ouvir mais uma pergunta e a gente encerra aqui. Vamos lá.
Eu quero fazer uma pergunta. A pessoa que tem inveja, será que ela tem coragem de matar outra pessoa? É o que nós estávamos falando ainda há pouco, né? E matam e muito. Quase todos os dias você liga a televisão e você vê algum noticiário falando sobre essa situação de invejas que levam à morte, né? Levam a cometer crimes. O suicídio, né? De alguém, infelizmente. Pode ser o crime passional, né? Infelizmente é muito, muito comum. Meus queridos, foi uma alegria conversar sobre um assunto que nos interessa tanto. E quero colocar aqui o nosso programa, a Renata Barbosa, nossa pedagoga, sempre à inteira disposição. Muito obrigada, foi uma alegria tê-la conosco. Obrigada, eu que agradeço estar aqui. Okay. Meu querido doutor Alfredo Muito Grelais. Obrigado por estar aqui mais uma vez. E eu gostaria só de mandar um alô para um amigão que está me vendo nesse momento, nos vendo, na verdade, que é o Edson. Nos vendo. Um abraço, Edson. Um grande carinho para você aí. Obrigada, Edson. Um abraço para você. Muito obrigada. Olha, gente, então não deixa, você que é mãe, você que é pai, não... Tem que ir mesmo na escola, conversar com os professores, conversar com o seu filho e tornar esse mundo melhor a partir da nossa casa. Eu acho que essa transformação começa por nós mesmos, tá bom? Então, muito obrigada, foi uma alegria estar com você nesse início de semana aqui na Band. E amanhã a gente se vê, amanhã a gente vai continuar falando sobre o câncer de estômago que tem matado muita gente no país e também aqui no Amazonas. Até lá, um beijo para você e uma boa tarde.